Quero te fazer uma pergunta, telespectador. Você sabe o que é o cronotipo? 3 segundos para pensar. 1, 2, 3. Não? Cronotipo é a predisposição natural que cada um de nós, cada indivíduo tem de sentir os seus picos de energia ou de cansaço. Então, para a gente discorrer sobre esse assunto, é que nós vamos falar agora com o médico psiquiatra, o nosso amigo, médico do sono, doutor Dirceu Valadares. Doutor Dirceu, que honra tê-lo aqui. Prazer. Bom dia. Bom dia, querido. Dormiu bem? Super. Acordei tranquilo e fui fazer sangue. Já? Fui preparando, fazer mil coisas. Tá certo. Amanhã, né? Eu também, o dia já começou bem mais cedo aí pra gente. Tá ótimo. Agora, doutor Dirceu, fala pro pessoal de casa, assim, defina melhor pra gente o que é esse cronotipo e por que a gente precisa saber. É aquela história, Deus ajuda a quem cedo madruga, que Deus, ou há controvérsias? Sim, olha que coisa interessante. Primeiro, o que é cronotipo, né? Só para fortalecer, é uma predisposição de uma periodicidade. É importante falar, é periodicidade. Cronos, né? Tempo, né? O tipo de tempo, ou seja, de uma cronicidade que a pessoa tem de acordar em determinado horário e dormir em determinado horário. Se ele dorme em determinado horário, geralmente ele vai ter um acordar com uma energia maior num determinado horário também, né? Se a pessoa dorme muito tarde, por exemplo, ele tende a acordar mais tarde e, logicamente, de manhãzinha ele vai ficar com menos energia e essa energia vai aumentando à medida que o dia passa, né? Isso também, a questão do cronotipo, ela tem também a ver com a idade. À medida que a gente vai envelhecendo, esse eixo vai mudando. E o cronotipo também tem a ver também com sociedades. A sociedade rural, por exemplo, ela tende a dormir todo mundo mais cedo. Com as galinhas. Dormir com as galinhas e acordar cedinho com os gatos para tirar leite, né? Então, tem esses fatores. As pessoas, quando vão para o serviço militar, por exemplo, eles tendem a dormir, todo mundo vai se encaixando, porque eles vão ter exercício de manhã, e de manhã faz com que o sol chegue mais cedo, né? O sol faz com que eles durmam mais cedo, eles trabalham bastante com o corpo, isso traz o sono mais cedo também. Então, existe a predisposição, como tudo que a gente vê na vida, existe como se fosse uma curva, um sino, né? Onde tem pessoas que vão dormir mais tarde, outras mais cedo, e a grande maioria no meio, que seria as pessoas que dormem lá por 11 horas, meia-noite, acordam 7, 8 horas da manhã, né? Então, seria o grande conjunto do cronotipo humano. A maior parte das pessoas vão dormir entre 11, meia-noite e 8 da manhã, que é o horário nas grandes cidades. Isso. Agora, as pessoas que dormem lá 2, 3 horas antes, né? A gente 9, fala 10 horas da noite. Eles com certeza são cronotipo matutino, dormem mais cedo. Os idosos tendem também a dormir mais cedo. Os bebezinhos tendem a dormir mais cedo. E tem o cronotipo vespertino, que é mais tarde que o habitual, ou seja, maior 2, são 3 os horas. adolescentes e os jovens, né? Os adolescentes, eles tendem nesse período ficar já com o cronotipo mais tardio. Então, veja, existe uma predisposição do corpo já dormir mais cedo ou mais tarde, mas no decorrer da vida, isso também muda e se ajusta. Nós somos plásticos, né? Nós somos capazes também de nos moldar. Eu lembro muito, uma criança que eu já atendi há muitos anos atrás e tinha problema exatamente do ritmo circadiano. Ele estava dormindo, era uma criança com paralisia cerebral, ele tinha 30 e tantos anos, pequenininho, vivia num berço, e ele estava passando a noite toda, ele passava acordado, gritando. E a família disse assim, não dá para a gente viver, doutor, como é que a gente faz? Eu disse assim, sem problema. Vamos fazer o seguinte, cada vez vamos fazer ele dormir mais tarde. É uma tendência, sabe? Se você vai empurrando a noite dele cada vez mais tarde, né? Dormir, como se fosse uma adaptação, um fuso horário. Um fuso horário, exatamente. É uma educação de fuso horário. Então, ele dormia assim, passava de meia-noite às 8 de acordado, aí começou a fazer ele dormir só depois das 2h10, depois 4 e meio-dia, e foi rodando até chegar no horário. Aí fixou aquele horário. Aí ficou tudo direitinho. Se a gente fala dessa questão do cronotipo, doutor Dirceu, a gente pode falar também, a gente pode ser levado a pensar que até o horário de verão, ele vai mexer exatamente nesse cronotipo aí nosso de cada dia? Ele parece que sim, mas ele não é absoluto. Nós nos diferenciamos do resto dos animais, né? Eles vão ver que nós temos até alguns neurônios bem específicos que não se vê em outros animais. E parece que esses neurônios muito diferentes, eles dão um nível de consciência na gente. E se dão um nível de consciência, dão um nível de determinação. Então mudam tudo.
Eu lembro assim... Que é essa plasticidade essa que você falou ali há pouco. Exatamente, que a gente pode, dependendo das circunstâncias, né? Já vi gente, exemplos assim de mudança totalmente de horário, fuso horário, né? Pessoas, eu lembro de um bailarino que ele passou 10 semanas, salvo engano, trabalhando assim, dormindo só 4 horas, porque ele queria passar no Bolshoi, no grupo de russos, sabe? E passou. Mas ele dormia 4 horas porque ele se determinou e ele foi muito organizado, que é uma coisa muito importante, disciplinado. E ele foi o primeiro lugar, o segundo lugar no mundo todo, sabe? Daqui do interior, negócio assim. Que legal. Então, veja, existe determinação, é uma coisa. O que a gente não pode é abusar da nossa condição humana também. Eu não posso fazer isso ad eterno. Tudo tem preço na existência. Nós temos que saber cuidar bem da nossa... respeitando também a faixa etária. Isso. Respeitando também esse tempo aí para se estabelecer essa adequação e a individualidade. Isso. Homem, mulher. Existe, né? variação. A pessoa que é mais cosmopolita, como aquele que é mais... Sim, existem demandas diferentes que vão fazer ele se estimular mais, né, frente aos... Até a gente comentou daqui a pouco, né, que muitos artistas tendem a ser vespertinos, né? A cultura toda de Van Gogh, aquela turma toda lá, os botecos, né, em Paris e tal. E todo mundo ficava até a boemia, todo mundo para tarde. Acorda tarde, pinta os quadros para ganhar um dinheiro e bola para frente que atrás vem gente. Né? Um negócio assim. Então, doutor, para a gente ilustrar aí para o nosso público, entender melhor e se identificar, até mesmo para se conhecer, nós vamos falar sobre esse primeiro cronotipo, que é o matutino. Isso. Olha lá, as primeiras características ali é o pico de produção de melatonina, que é esse hormônio, né, esse neurotransmissor do sono, né? Que acontece antes da meia-noite. Exato, veja, é mais ou menos 2, 3 horas antes, esse hormônio ele já sobe, começa aumenta. A ser liberado. E à medida que ele aumenta, vem o sono. Então você veja, 3 horas antes a pessoa já está indo para a cama, né? São essas pessoas 9, que 10 precisam ir para a cama os matutinos, cedo, né? Isso. Que aí a turma que vai dormir ali 9, 10 horas da noite, mas que 6 horas da manhã já está despertando. Que aí é a liberação já do cortisol. Isso. Né? Que já vai gerando essa... e de acordo com Limel, 25% da população é matutino. Isso. Agora, que é essa... Limel é o quê? International Melatonina, é uma sociedade internacional, um centro internacional de estudos de melatonina da Espanha, né, espanhol. Maravilha. Então, você que se enquadra aí nesse horário, vai dando ali 9, 10 horas da noite, você já está ali no seu ritmo, mas também aquela pessoa, eu não consigo passar de 6, de 7 horas da manhã na cama. E acordo bem, isso é muito importante. O acordar bem, quem entendeu? Ele tem que acordar 6 a 7 horas da manhã, está acordando bem. O outro que vai dormir, o vespertino, aquele que dorme 3 da manhã, ele vai acordar às 11 da manhã, top de linha. Porque se ele acordar cansado, não é só o problema do horário, do cronotipo. Ele deve ter algum outro problema associado. Tem um estresse, tem uma ansiedade. Ou problemas respiratórios que são predominantes na sociedade. Sabe? Os problemas respiratórios, quando geralmente. Fala ali que é 25% da população eles são matutinos, ainda se tem essa questão desses problemas associados, aí pode mudar também tudo e isso mexe com todo mais ainda o relógio exatamente, exato. Mexe com o desempenho, porque o corpo, ele trabalha com fluxo e ele produz substâncias fantásticas enquanto você dorme. Nós somos gerados entre luz e escuro. Então, nós somos uma adaptação, existem sistemas, né, que fazem a gente ser um bom caçador durante o dia e à noite a gente está numa situação de não é repouso, é de produção de outras substâncias que não aquelas que a gente produz durante o dia. Então, existe um complemento. Então, se a pessoa não dorme bem e fica machucando o sono dela, seja com problemas respiratórios ou qualquer outro problema neurológico, ou um problema que faça com que fragmente o sono, esse sono não vai ser bacana e ela vai acordar o quê? Cansada. E aí nós estamos falando de um outro problema. Ainda que esteja dentro do horário. Isso, né? Exato. Então, se a pessoa acorda cansada, dormiu 7, 8 horas e acorda cansado, isso não é só um problema, né? Pode ter lá o problema do ritmo circadiano, o cronotipo, mas nós temos de pensar em outros transtornos associados, como os problemas respiratórios, pessoas que têm rinite, pessoas que dormem mais de lado de barriga para baixo, sabe? Essas pessoas geralmente tendem a acordar já meio cansadas. E aquelas pessoas com a idade do condor, né? Condor aqui, condor ali, que aí para mexer à noite na cama ali, aí
Vai fragmentando o sono. Serginho, olha que coisa interessante. Pessoa com dor, pessoas que dormem mal à noite, o limiar de dor cai. Então elas sentem muito mais dor. Então a dor pode ser devida ao mau sono também. Né? Olha só, sensacional. Vamos falar pro pessoal de casa agora o perfil do vespertino. Isso. Aquele ali que já dorme tiquitinho mais tarde, né? O pico acontece às 6 da manhã. Então você diminui 3 horas, né? Que é o horário que ele vai dormir então. São 3 horas abaixo do pico da melatonina. Da melatonina. O outro era meia-noite, é 9 horas, 10 da noite, né? Isso. E agora são aquelas pessoas que rendem melhor à noite. Adoram. Mas elas precisam prolongar o descanso até o início da manhã. Exato. O horário do sono costuma ser entre 3 da manhã e às 11, né? Se dormirem mais cedo. Meio-dia, correspondente a também 25% dos indivíduos. E se acordarem mais cedo que o usual, vão ficar... É difícil levar o dia, né? Vão ficar cansados. Arrastando a chinela. Vão arrastar aí, é complicado. Mas de noite eles começam a aquecer novamente. Tende de dormir a quantidade de horas necessária, né? Então nós vemos assim, dormir bem depende de uma quantidade de horas, de estar ritmo na vida, isso é super importante entender que temos que ter ritmo. Quanto mais ritmo a gente tem, melhor a gente vive, menos estresse o corpo tem. Então, é quantidade, né? Vamos dizer, lá, 7, 8 horas. O ritmo, sempre dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, né? Pô, essa questão da quantidade, doutor, ela também não é tão absoluta assim. Não, ela né? varia na população. Tem pessoas que vão precisar de menos de 5 horas, outras mais de 10, 11. Eu tive um colega que dormia 11 horas e a família toda dele dormia 11 horas, mas dormindo 11 horas, ele acordava ótimo, sabe? Genial o rapaz, o cientista lá, um polonês, Wojciech, né? Foi colega meu. Então, ele falou, toda a minha família disse, dorme 11, 12 horas, mas a gente acorda muito bem. O senhor disse, polonês. Se a gente pensa também essa questão do físico, talvez por ser polonês, porque país mais frio, fica mais recluso, você tem alguma coisa a ver também com esse ambiente? Olha, coisa interessante, Serginho. Se sabe que a turma dos vespertinos, que dormem mais tarde, geralmente eles têm uma tendência a ter nascido mais na primavera e verão, quando Por tem exemplo, mais luz. Eu nasci no verão. Exato, então tem mais luz, então você tem uma chance maior de ser vespertino. Olha que coisa interessante. Parece que a quantidade de luz que se irradia nesses períodos, eles afetam o baby, né, o bebezinho, e vão fazer ele tender a dormir mais tarde, sabe? Então nós vamos falar agora sobre o cronotipo intermediário para você conhecer e estar aí na tela. Parte das pessoas. Que é a metade da população, né? 25% para cada um dos outros e agora 50% para esse que apresenta um cronotipo médio. Ou seja, o pico de melatonina ocorre às 3 da manhã. Dormem geralmente entre meia-noite e despertam às 8 horas da manhã. Então, 3 da manhã, menos 3 horas, meia-noite. Meia-noite. Todos, mais ou menos isso, 3 horas antes. É igual a margem da pico. pesquisa do Ibope, é 3 para cima e 3 para baixo, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Então, essa é a grande parte da população. Ali é a metade, significativamente. Aí eu pergunto, por assumir essa predominância, isso vai mais por causa de uma adaptação cultural, social, para poder se estabelecer ali? Uma somatória de fatores, né? A gente está falando de pessoas que vão ter mais vida à noite, né? Curtir mais cidade, amigos. interior. Sociólogos, né? Gostam do boteco e tal. A turma que gosta de dormir mais tarde, a cultura deles vai também moldá-los, né? O desejo molda as pessoas também. O que eu faço e repito, eu me torno, né? Não é verdade? Então, logicamente, são múltiplos fatores que estão ocorrendo em cima da pessoa, né? E, ao mesmo tempo, tem a linha do tempo, que também vai moldando de outra forma. Mas você também pode, não, eu quero desse jeito minha vida, né? Continua ali, forçando mais um tiquitinho, né? Indo pela disciplina, pela determinação. Então, é muito importante lembrar, existem essas variações. Agora, se a pessoa acordar, estou dormindo lá 3 da manhã, acordo às 11 da manhã e estou cansadinho, isso não é só problema de cronotipo. Porque se a pessoa dorme às 3 da manhã, acorda às 11 da manhã, dormiu 8 horas, é para ele acordar bem. Se ele dormir bem, acordar com disposição, né? E passar bem durante o dia todo, mesmo nos fins de semana. Se isso não está ocorrendo, tem alguma coisa diferente aí. O senhor falou aí, então, para a gente assim, contextualizar para o pessoal de casa, o senhor disse aí, ó, é assim no meio da semana e no final de semana.
essa divisão também, ela nos atrapalha muito, isso mexe muito com a gente, porque a gente pensa assim, ó, no meio da semana veio tudo reguladinho, olha, eu deito às 11 e acordo às 7, tá tudo certo. Ah, mas final de semana eu vou para casa de um amigo, eu aproveito, aí eu durmo 2, 3 horas da manhã e eu vou tentar fazer. Aí do sábado para domingo eu acordo, eu tenho uma festa para ir, vou até 2, 3 horas também. Esse é o jet lag social. Social, que nós já falamos aqui, né? Isso também... Tudo que sai do ritmo, tudo tem preço, Serginho. Quanto mais ritmicidade a gente tem, não tem problema da pessoa dormir tarde, acordar tarde. Se ele pode, tudo bem, né? Agora o problema é ficar variando, ele está mexendo, está chacoalhando o organismo toda hora. Assim, não, o negócio é diferente, o jogo é diferente. E isso tem desgaste, o corpo sofre com essas coisas. Tem um preço. Então, né? Agora, doutor, para a gente dar esse fechamento à nossa prosa aqui, nessa câmera aqui para o pessoal de casa, o senhor deixando sua consideração final sobre a importância de conhecer e cuidar bem desse cronotipo e dessa ritmicidade que o senhor falou. O cronotipo, o reconhecimento dessa tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde é super importante, porque se você não se ajustar, se utilizando, existem formas de você trazer o sono um pouco mais cedo, se desestimular à noite, né? Diminuir a luminosidade, fazer exercício pela manhã, não fazer uso de substâncias estimulantes, você vai tender a dormir mais cedo, né? Se há necessidades, né, sociais suas de trabalhar ou de ir para a escola pela manhã. Se você não faz isso, você vai ter uma perda imensa na sua qualidade de vida e no seu desempenho, seja profissional ou seja como estudante, né? Então, é muito importante reconhecer essas tendências para saber, eu posso viver bem com essas tendências ou eu devo tomar alguma atitude de forma a me moldar melhor e manter isso com uma estabilidade, com ritmo, ou seja, com uma repetição de um padrão, né? De fazer isso sempre, todos os dias, porque senão vai haver um custo grande para você e esse custo vai se desdobrar para um custo social, para um custo de acidentes, né? Que tem outros desdobramentos. Social, familiar. Então é muito importante reconhecê-los e saber tirar partido disso, né? Uma vez uma pessoa falou assim, olha, é muito importante saber o seu ritmo, né? Até eu vi há poucos dias isso, ele falando assim, é muito importante você reconhecer o seu ritmo, seu horário de melhor pique, porque aí você pode chegar no patrão e você estando na sua melhor posição, você puxar seu salário para cima. Aí eu fiz outra consideração, disse assim, não basta isso, você tem que saber o ritmo do seu patrão, porque se ele não tiver com disposição naquele horário, vai dar tudo errado. Vai ser um não redondo e ali talvez acarretar exatamente, até por uma demissão. Né? Exatamente. Tem que saber o horário mágico de tudo. Então, boa vida, né? E ritmo na vida.